Boa noite, gente. Prazer. Aqui é Gabriel. Vamos falar sobre o nosso projeto aqui integrado, tá? Sistema de gestão de estágio aqui do IFE. Os alunos aí, os integrantes do nosso grupo é o Alexandre, o André, a Bia, o David e eu, Gabriel. Os professores é o Veríssimo e o Brás. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma agenda a respeito do que a gente vai apresentar hoje, né, tá, nesse vídeo. Então a gente vai falar ali sobre a revisão bibliográfica, o contexto, o projeto, o planejamento, a viabilidade do nosso sistema. Vamos falar ali também um pouquinho sobre questões de segurança, a gestão de como foi feito ao longo desse projeto, desde o começo ali até o final. E por fim, vamos finalizar ali com o plano de teste junto com a apresentação do produto final. Pode passar, por favor. Tá, aqui a gente vai falar sobre uma introdução em relação à revisão bibliográfica, tá? Então, quando a gente pensa ali no estágio curricular, a gente vê aqui no IFE que esse estágio ele precisa de um orientador, de um professor orientador para supervisionar, perdão, esse estágio do estudante, tá? O estágio ali, ele tem uma característica que vai depender do PPC do curso, tá? Do plano ali do curso, que é a característica de ser obrigatório ou de não ser obrigatório, tá? Então, a depender ali do planejamento, ele pode ter essas duas ocasiões. Além disso, esse professor orientador ele precisa acompanhar como que está dando o andamento, as atividades do aluno que está fazendo estágio, para ver se está tudo ok a partir ali de uma documentação que ele pode enviar mensal, trimestral. Isso vai depender ali do orientador e da forma como ele vai orientar aquele aluno que está fazendo estágio, tá bom? E aí, um dos documentos principais, eu acabei de falar, que são os relatórios, que pode ser mensal, semanal, ou mensal, trimestral, bimestral, vai depender ali do orientador. E também, um outro documento importante é o PAI, que é o PAI, né, que é o de atividades ali que o aluno estagiário vai ter que fazer ao longo do seu estágio, tá bom? Pode passar, por favor. Bom, entrando aqui agora um pouquinho no contexto, né, de quando a gente fez o desenho da aplicação e começou a definir o escopo do projeto, e como é atualmente ainda, a comunicação ela é totalmente feita via e-mail, né? Então a comunicação entre aluno e orientador é centralizada no e-mail institucional e o que acaba levando um controle manual por parte do orientador. Consequentemente, o controle dos prazos, toda essa gestão é feita também manualmente pelo orientador. E a gente sabe que existe uma alta demanda que é gerenciada unicamente pelo orientador, justamente por os estágios serem parte do PPC, né? Então é um componente obrigatório. E a gente tem aí um cenário de dados descentralizados e de difícil visualização. Aqui a proposta do nosso sistema seria propor uma solução com o objetivo de tornar o processo de estágio mais eficiente. E para a gente estar fazendo isso, a gente tem o objetivo de automatizar o gerenciamento dessas demandas e centralizar os dados para facilitar a gestão do orientador. Com isso, a gente vai conseguir uma coleta, uma visualização de dados melhor, que vai acabar impactando diretamente numa tomada de decisão mais estratégica e numa otimização do processo. Bom, aqui também a gente separou as principais tecnologias que a gente utilizou ao longo do desenvolvimento. Para o front, a gente utilizou Angular e Ionic. No back, a gente usou Node.js e JavaScript. Aqui na parte de cloud e dados, a gente utilizou para hospedagem Heroku, AWS e o Postgre também. Na parte de modelagem e testes, nós utilizamos o Lucidchart, Draw.io, modelo BR, de Beaver, o Cypress e também o Azure DevOps. Bom, na arquitetura do sistema, que a gente trouxe a visualização da arquitetura MVC, né, que é a mais utilizada no contexto da nossa aplicação web, que é o Model View Controller. E basicamente aqui a gente tem todo o fluxo que acontece dentro do nosso sistema. Tudo inicia através de um browser, aqui a gente utilizou como exemplo o Chrome. O usuário ele vai fazer uma requisição para o nosso front-end que está utilizando o framework Angular.
Dentro do front-end vai acontecer a requisição para o nosso back-end, que vai compor tanto a regra de negócio, que vai estar sendo utilizada a linguagem Node.js, na verdade o framework, né, com o Express, junto com toda a parte da API, regra de negócio do nosso sistema. Na camada de dados, que também compõe nosso back-end, a gente vai estar utilizando o PostgreSQL, que vai conter ali todas as tabelas do nosso sistema. Deixa eu passar. Bom, aqui a gente trouxe também a visão da arquitetura do sistema da AWS S3, porque a gente vai estar utilizando um dos recursos do S3, que é basicamente um bucket de armazenamento dos nossos PDFs, que basicamente vão ser os documentos que o orientador vai solicitar ao aluno, né, ali com toda a parte burocrática do estágio. Então aqui a gente tem toda a visualização que acontece a requisição e como é feita essa hospedagem dos documentos que são armazenados ali num bucket, que é basicamente um storage de files, né, de arquivos ali, seja PDF, imagens, ou qualquer coisa que a gente queira armazenar, fazer upload ali e exibir isso em tempo de execução da nossa aplicação. Bem, aqui a gente pegou alguns dos requisitos funcionais que a gente julgou como um dos mais importantes, tá? Então aqui a gente tem criar processo, enviar feedback automático, consultar processos e consultar gráficos, tá? Alguns termos aqui a gente vai apresentar no final do slide, no final da apresentação, para que fique claro o que de fato é um processo, tá? Por exemplo, o que é um ticket, etc. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem nossa fase de entrega, né? Então, ali na POC a gente entregou ali o cadastrar com o Google, MVP a gente teve ali algumas funcionalidades dos nossos sistemas, a gente abrangeu mais, tá? Em relação à POC, por exemplo, criar ticket, aceitar ticket, listar ticket, gerenciar, né? Manter todo o processo ali de ticket, por exemplo, e já no produto final a gente abrangeu todas pelo menos a maior parte das funcionalidades que foram propostas no começo ali do nosso planejamento, englobando ali o manter processo, tá? Então, gerenciar processo, criar, excluir, editar. Então, a gente tem aqui essas fases de entrega. Pode passar, por favor. A gente vai ter aqui uma apresentação simples e rápida sobre o MER e o DER. Vale ressaltar que todas essas características aqui do MER e do DER estão no documento, tá? Então, se você quiser entender um pouco melhor, você pode consultar o nosso documento, que lá vai estar tudo explicado. Mas, basicamente, a gente só trouxe aqui mais para visualização, tá? Pode passar também, Bia, por favor. Aquilo lá foi o MER, esse aqui é o DER, é mais para a gente ter essa visualização mesmo. Pode passar. E aí a gente vai ter os casos de usos. Bom, aqui o primeiro caso de uso que a gente trouxe seria na visão do usuário em geral. Então, a gente tem aqui controlar, cadastrar o usuário, né? A gente consegue controlar a sessão, efetuar login e logout, algo comum para todos os usuários. E aqui também, automaticamente, quando você vai escolher um curso, você necessariamente precisa informar o seu prontuário, né? Que seria seu vínculo com a instituição. Aqui um caso de uso específico do aluno. O aluno, ao selecionar um processo de estágio, ele obrigatoriamente tem que informar a carga horária, né? E também aqui só o aluno pode criar e deletar um ticket. Passando aqui para a visão do orientador, o orientador ele pode visualizar o cálculo do estado do estágio, para saber em que fase ele está. Tem aqui a função de consulta de estágios, que pode incluir a transferência, filtrar um estágio e também encerrar um estágio. Aqui está como transferir, mas seria um encerramento do estágio. E a gente tem também aqui o cálculo de horas do estágio. Ainda na visão do orientador, a gente tem aqui a funcionalidade de consultar processo, que também pode acarretar na criação, alteração ou exclusão de um processo. Aqui também a gente tem o perfil de administrador. Somente um administrador consegue acessar a funcionalidade de consultar áreas, que pode implicar na criação, alteração e exclusão também, um CRUD.
E também o administrador pode consultar os orientadores e também, se necessário, excluir um orientador. Bom, aqui a gente trouxe a questão de custos operacionais, né, o OPEX da nossa aplicação. Então, quanto custaria para a gente manter essa aplicação rodando no longo prazo? E a gente trouxe essa visualização tanto em custo mensal por dólar de cada recurso que a gente vai utilizar. Então, a gente tem um detalhamento aqui das plataformas que a gente utilizou, então AWS, Heroku, Postgre. O Redis a gente colocou aqui como custo, mas a gente não implementou por questões de prazo, mas a gente levantou aqui como custos futuros da nossa aplicação, e também o GitHub para gerenciar toda a parte de desenvolvimento da aplicação. E aqui vale ressaltar que o custo está baseado no dólar a 5,39 na última atualização que a gente fez no dia 26/10/2022, totalizando um custo anual em reais de R$ 5.572,80. Bom, a gente comentou sobre os custos operacionais, ou seja, os custos para manter essa aplicação rodando, né, em produção, né, para o usuário consumir, e como que funcionaria para a gente captar esses recursos, e sendo que a gente tem um projeto que não tem a visão de lucro, então a gente não tem um modelo de negócio que a gente consegue captar recursos da nossa plataforma, né, não é nenhum modelo de assinatura ou um freemium ali, então a gente não tem esse modelo de negócio. E aqui a gente trouxe a visão de como funcionaria essa captação de recursos da nossa aplicação, que basicamente a gente tem a questão do software livre, ou seja, toda a parte do conceito, né, de um software livre open source, ou seja, a gente iria contar ali com o apoio de uma comunidade de pessoas que podem apoiar a gente no desenvolvimento da aplicação e manter isso em funcionamento e constante mudança. O portal do software a gente trouxe e pesquisou, né, como que funciona essa parte no Brasil de legislação para manter softwares que têm um propósito institucional, que é o nosso caso, e eles têm um apoio lá financeiro. Então a gente trouxe essa visão também. Tem uma lei, número 14.063, que também apoia as causas de inovações tecnológicas. Eles apoiam, investem nesse tipo de projeto que não tem a visão de lucro, e eles conseguem captar recursos para apoiar. Então a gente trouxe toda essa parte de leis e como funcionaria a captação de recursos, visto que a nossa aplicação não visa ter a lucratividade de clientes ali, mas sim de apoios institucionais. Bom, na parte de segurança da nossa aplicação, visto que a gente está hospedando a nossa aplicação na Heroku, aqui a gente tem toda a parte de legislação, ou seja, a gente está em conformidade com a lei LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem todos os protocolos de segurança, HTTPS, TLS, todos os protocolos de comunicação que existem hoje na internet. A nossa aplicação está em conformidade. Aqui a gente tem toda a visão de segurança que a própria Heroku, que é a nossa plataforma de infraestrutura, que a gente está hospedando a nossa aplicação, né, que a nossa aplicação está em produção. Então a gente tem toda a parte de segurança, infraestrutura e dados que ela cobre. Então tem toda a proteção contra ataque de DDoS, tem o Sync Cookies, toda a parte de carga. Então ele tem toda essa parte que a gente não precisa customizar da nossa aplicação, porque a Heroku ela já traz para a gente tudo isso pronto. E a gente garante que nossos dados e tudo que está sendo consumido ali na nossa aplicação, a gente tem a garantir conformidade que a Heroku tem com SLAs, né, toda a parte de documentação que elas garantem para os nossos clientes, que no caso somos nós que estamos utilizando, a segurança dos dados que estão sendo hospedados ali. Bom, aqui a gente trouxe toda a parte de camada de segurança. A gente se preocupou bastante com segurança na aplicação, que é um tema muito importante se a gente está falando em dados de alunos e orientadores, e dados é algo muito importante que a gente precisa manter e ter essa consciência no nosso projeto. Então aqui a gente trouxe toda a visão de camadas de segurança que a gente tem numa aplicação hoje, tá? Então aqui a gente trouxe a visão de um usuário, que pode ser tanto um aluno ou orientador, no caso, que está consumindo o nosso sistema. A gente tem toda a parte de canal, aplicação, repositório, que garante toda a segurança dos nossos dados. Bom, aqui falando um pouquinho sobre como foi a nossa gestão, né, de projeto. No caso, a gente acabou utilizando o Scrum. Basicamente, nós tínhamos sprints de uma semana, a gente se comunicava diariamente pelo WhatsApp, que seria a nossa daily. As reuniões de planejamento, refinamento de backlog e revisões de sprint a gente organizava entre salas no Meet e também presencialmente durante as aulas de PI.
Aqui também a gente tem uma visão geral do nosso cronograma desde o início do ano, então a nossa definição inicial do escopo do projeto, SVN Blogger, que foram coisas presentes, o feedback também contínuo até agora, o desenvolvimento da aplicação, o desenho da aplicação, que foi ali em meados de abril, a nossa POC, que se concentrou em maio, MVP também em maio, a validação do nosso projeto, e depois aqui nesse segundo semestre que a gente partiu para o desenvolvimento do nosso produto final, os testes, agora a nossa entrega, e aqui no mês de novembro a validação e os ajustes apontados pela banca, e em dezembro a entrega final da documentação. Aqui a gente tem algumas sprints que a gente julgou também mais relevantes, tá bom? Basicamente foi o que a Bia acabou de falar no slide anterior. Então aqui a gente pegou por algumas datas, então lá no comecinho, definição do tema, validação do tema proposto pelos clientes, entrega ali do produto inicial, né, da proposta inicial, entrega do MVP e entrega dos ajustes, tá? Então basicamente a gente só pegou algumas sprints aqui para mostrar para vocês em relação à data e o que foi feito, tá? Pode passar, por favor. Aqui também em relação ao segundo semestre, tá? Então, ali no comecinho de agosto, a gente começou a ajustar o MER e o DER conforme a banca tinha orientado a gente fazer no primeiro semestre. Refatoração do código, aquilo que era necessário modificar para que o produto final pudesse vir com mais com eficiência melhor, tá? Ali também entre a sprint 18 e a sprint 25 foi momentos contínuos de desenvolvimento, planejamento de testes, atualização ali do SVN, métricas, blog, tá? E agora no finalzinho ali de outubro a gente teve a proposta ali de poder entregar o produto final para os nossos clientes. Pode passar, por favor. Bom, aqui a gente entra no nosso plano de testes que a gente trouxe para o nosso sistema, que a gente trouxe toda a visão de casos de uso que a gente baseou, que a gente trouxe só um exemplo, tá? Na documentação tá tudo completinho, as tabelas. Pode ir para o próximo, Bia. Bom, aqui a gente utilizou o Azure DevOps para fazer todo o gerenciamento do nosso backlog, para a gente estruturar e organizar a equipe de testes. Pode ir para o próximo. Aqui a gente trouxe um exemplo de teste. Os próximos slides a gente fez alguns casos de teste só para demonstrar, mas na documentação a gente fez toda a documentação correta, né, dos testes. Aqui a gente tem o escolher curso, que seria um requisito. A gente trouxe todos os CT, que seriam os casos de teste. A gente fez todo esse mapeamento e a gente foi realizando os testes. Aqui tem os prints das evidências, das requisições e todo o processo end-to-end que o Cypress entrega para a gente. Pode ir para o próximo. Aqui a gente tem mais um exemplo de erros que acontecem. A gente, além de trazer casos de testes que dão certo, a gente trouxe casos de testes que a gente esperava um erro. A gente trouxe essa evidência. Pode ir para o próximo. Aqui a gente trouxe mais um exemplo. Prosseguir para a próxima página com o prontuário correto. Aí a gente basicamente escreveu o teste. A gente foi fazendo isso no Cypress. Ele gera o script para a gente conseguiu executar. Próximo. Mais um exemplo testando os caracteres, que estava validando certinho. Próximo. Enviar e fornecer todos os documentos necessários. Então a gente validou se os caracteres estavam certinhos, se os documentos ele validava também. E a gente baseou bastante nossos testes em requisitos e casos de uso. Tá? Próximo. Aqui a gente trouxe mais um do criar ticket, enviar com todos os dados corretos. Então a gente validou se enviando com todos os dados se de fato acontecia a requisição. E no caso deu certo. Próximo. Aqui a gente trouxe algumas definições, tá, em relação ao alguns termos do nosso sistema. Então, aí, processo ele vai referenciar os tipos de estágios ou possibilidades, né, de composição de horas de estágio. A gente coloca aí como exemplo estágio no exterior, padrão, finalização de estágio. A etapa ela está dentro do processo, são fases, né, além do procedimento do estágio. Então, por exemplo, se a gente pegar um estágio padrão, ele vai ter ali o início, a etapa de acompanhamento, a etapa de finalização. Então, a gente consegue entender por etapa isso aí, tá? O ticket, ele vai ser a maneira na qual o aluno ele pode se comunicar com o professor orientador, tá? Então, se eu preciso
comunicar com ele, enviar um relatório, por exemplo, então abre um ticket ali, o professor ele vai avaliar aquele ticket e etc. E o estágio em si é o processo na qual o aluno está sendo aplicado. É ao longo daquela caminhada dele, ao longo do nosso sistema, durante o processo de estágio, isso a gente coloca como definição estágio, tá bom? Pode passar, por favor. Aqui a gente tem o nosso link, né? Você pode escanear para poder ir para o nosso documento, ou você pode acessar os links aí. Vale ressaltar que a nossa aplicação hoje ela é utilizável somente ali via desktop, tá? A responsividade a gente colocou no documento como proposta para ser melhoria, para ser uma futura melhoria no nosso sistema, mas atualmente a responsividade ela não está adequada para dispositivos mobile. Pode passar, por favor. Aí a gente vai passar agora para a parte da apresentação do produto final com os nossos desenvolvedores, que é o Alexandre e o André. Pode passar. Bom, agora para a parte prática do sistema, a gente vai começar mostrando um usuário no nível mais superior possível no sistema. Então, essa aqui é a nossa landing page, é onde todo usuário, quando entrar no link, vai cair, que vai ter o nosso login com o Google, que teve a integração, uma imagenzinha e o título do site. Então, aqui eu vou entrar com a conta de administrador, que é essa daqui. Então, vou esperar carregar. Carregando. Aqui, a gente pode ver que o administrador ele vai ter 3 tabs, né? A de cursos, que é onde ele vai poder fazer o CRUD do curso. Então, ele vai ter as áreas. As áreas é basicamente uma forma de segmentar os cursos baseado no tipo de conhecimento. Então, tem conhecimento similar, fica na mesma área. Por exemplo, aqui em linguagens tem esses aqui. Aí ele vai ter a aba de orientadores, que é onde ele vai poder ver os orientadores que tem no sistema e deletar eles. E os alunos, que é a mesma coisa. Aí, no curso, então, eu vou começar aqui mostrando como é que ele pode criar uma área. Para criar uma área, ele só precisa colocar um nome. Então, por exemplo, teste. Ele vai precisar criar pelo menos um curso para essa área. Vou colocar curso teste. Para o curso, ele precisa informar qual que é a carga horária mínima de cumprimento do estágio. Aqui a gente vai colocar o padrão, que é 360. Ele também precisa escolher a modalidade. A modalidade só serve para, na hora de quando ele for logar, os cursos estarem segmentados baseado nessas modalidades, né? Então aqui nesse teste eu vou colocar a tecnologia, colocando o curso eu vou salvar. Aí isso aqui já vai ser registrado no banco de dados e vai estar aqui. Como é um CRUD, ele também pode editar, né? Então teste 1, 2, 3, sei lá, colocar 323, mudar a modalidade, teste 1 também, salvar. Pode ver que todas as mudanças foram salvas. E por último, ele também pode deletar esse curso. Ele some da lista. E por enquanto do administrador que a gente vai mostrar isso. Então agora eu vou logar pela primeira vez com um orientador novo, que é essa conta aqui. Então todo usuário, quando ele logar pela primeira vez, sendo aluno ou orientador, ele vai cair nessa tela onde ele vai precisar selecionar o seu curso. Esse aqui é um passo que é obrigatório, não tem como ele acessar o sistema sem ter selecionado o seu curso. Então, para a apresentação, a gente vai selecionar o nosso curso, que é ADS. E sempre quando ele for selecionar o curso, depois, ele também vai ter que informar o seu prontuário. Esse prontuário vão ter duas checagens na hora de colocar ele, né? Então, primeiro, o sistema vai ver se ele já existe no banco de dados. E caso ele exista, ele vai recusar. E caso ele não exista, ele vai checar se o prontuário está de acordo com o módulo 11, que é o algoritmo que é usado para checar os valores que estão dentro do prontuário, né? Então, por exemplo, esse valor não está de acordo com o módulo 11. Então, se eu tentar, vai estar inválido. Mas se eu mudar para esse 6 aqui, quer dizer que esse número aqui está de acordo com o módulo 11. Aí ele vai aceitar. Beleza, escolheu o curso. Aqui vai ser a tela padrão, a principal do orientador, onde ele vai poder ver os tickets que estão sem orientador, ou seja, alunos que não iniciaram o estágio ainda, e alunos sob sua orientação, que são os alunos que já iniciaram o estágio com você e que estão no seu acompanhamento. Mas primeiro eu vou mostrar aqui o CRUD de processos. Aqui a tela é basicamente a mesma do CRUD de cursos que eu tinha mostrado. Então o processo
como foi explicado na parte teórica, né? É o esqueleto do estágio que vai ser seguido, né? O estágio vai escolher um processo e esse estágio vai seguir o esqueleto desse processo para poder ir prosseguindo. Então aqui a gente tem 3 exemplos: a dispensa, a equiparação e o exterior. Você pode ver que tem o nome do processo, as etapas, que é o que vai ter que ser seguido pelo estágio, e dentro das etapas a gente vai ter o prazo de entrega dos documentos, os documentos relacionados a essa etapa, né, que tem aqui na nossa base de dados, e se essa etapa vai se repetir. Isso aqui eu já explico quando eu for criar. Então eu vou colocar um teste. Eu vou criar a primeira etapa, que vai ser teste 1. Prazo pode ser 20, documento tanto faz. E aqui, como é a primeira etapa, a gente não vai marcar isso. Agora, na segunda etapa, essa etapa é a que eu selecionei para ser a etapa que vai contar no banco de dados do aluno, né? Então, sempre quando o aluno passar por essa etapa, os dias que ele trabalhar, que ele indicar nessa etapa, é o que vai acrescentar no banco de horas dele. E para o sistema saber isso, tem que marcar essa opção aqui. Quer dizer o quê? Que essa etapa vai ficar se repetindo até o aluno bater o banco de horas dele e terminar o contrato. Então eu confirmo. Aqui o teste 3, tanto faz também. E pronto. Aí salvando, vai aparecer aqui. Mesma coisa, CRUD, eu posso editar se eu quiser. Se eu salvar, tá salvo. E aqui também, para ter um bom controle, para não ter confusão, né, a gente também colocou isso aqui, que é a última vez que esse processo foi modificado, para poder entender quem que fez as modificações caso tenha algum problema, né. Então nesse caso foi a minha conta mesmo, do professor orientador teste. E agora eu vou deletar esse processo que eu criei. Tá tudo certo. Então agora eu vou entrar num e-mail de aluno, que é um aluno que ainda não está no sistema também, que é esse aluno teste. Então ele também vai passar pela seleção do curso, né? Aqui eu vou fazer rapidinho. Eu vou colocar um prontuário que eu já tenho pronto aqui que é válido. Beleza, então essa aqui é a tela principal do aluno, é um pouco diferente do orientador, porque aqui vai mostrar o ticket que ele tiver pendente, que ele criou e não teve resposta ainda, e aqui os tickets encerrados, que ele já criou e já responderam, né? Então aqui eu vou mostrar a criação do ticket. Aqui ele vai poder selecionar um processo, né? Então tem as 3 opções que eu mostrei naquela tela lá que foram criadas. Esses processos eles são segmentados por área. Então, como eu estou na área de informática, esses 3 processos foram criados por algum orientador na área de informática, independente do curso de informática que for. Pode ser de ADS ou curso tecnológico, não importa. Então aqui para apresentação eu vou escolher a equiparação. Eu vou colocar 6 horas. Isso aqui você vai ter que informar a carga horária do seu trabalho, quantas horas você trabalha, para o sistema poder fazer a conta das horas que você trabalhou e adicionar no seu banco de horas. Então vou colocar 6 horas que é o padrão. E aqui vai ser o modal do ticket. Para o ticket você só vai precisar mandar uma mensagem, quer dizer. Então coloca uma mensagenzinha, no mínimo de 100 caracteres. Se eu colocar menos, ele não vai aceitar. E para o documento, eu vou escolher um documento teste aqui qualquer, pode ser esse aqui. Idealmente tem que ser o documento que foi definido no CRUD do processo, mas por teste eu vou colocar esse aqui mesmo. Eu vou enviar. Então aqui o ticket foi criado, você consegue ver quando que foi enviado. A informaçãozinha aqui, aguarde o professor orientador responder o seu ticket, quer dizer, não tem resposta ainda. Aqui vai estar a mensagem e o documento você pode abrir, que vai estar hospedado na AWS o arquivo, né? Ele demora um pouquinho para carregar. Vamos ver se ele aparece. Apareceu. Bom, então, se o aluno ele criou um ticket e ele colocou alguma informação errada, ele também pode deletar esse ticket que ele criou, mas essa coisa de deletar só pode se aplicar ao ticket pendente, porque ainda não teve resposta. Se o ticket já foi encerrado, não faz sentido ele poder deletar, né? Então aqui eu vou deletar só para mostrar. O ticket sumiu. Se eu vim para cá, vai estar o modal de novo. Aí eu faço a mesma coisa e eu envio. E aí você pode ver que quando eu for clicar em ticket de novo, ele não vai ter o modal, ele vai estar falando aqui, você tem um ticket pendente, você não pode criar outro até o professor responder.
e vai estar mostrando o ticket que você criou aqui. Então agora eu vou entrar como orientador de novo, naquele que eu tinha mostrado antes. E aqui você pode ver no final, que é por ordem de chegada, né, o ticket que eu criei. Aí aqui vai ser um outro modal. Você pode ver qual que é o processo aqui e qual que é a etapa que ele está do processo, o nome do aluno, o orientador e o documento que ele enviou. Mesma coisa, você pode abrir na AWS. E aqui você tem duas opções. Se tiver tudo certo, você aceita o ticket e esse aluno vai ser atribuído a você. E se não tiver tudo certo, você vai recusar. Então, para mostrar um exemplo aqui, eu vou recusar. Eu vou botar uma mensagem que é obrigatório e eu recusei. Recusando quer dizer o quê? Esse aluno não foi aceito, então ele não foi atribuído a esse orientador ainda. Não, na verdade ele foi atribuído a esse orientador porque ele respondeu. Então agora você pode ver que tem um ticket encerrado no histórico, ele está fechado, né? Você pode abrir, você pode ver que 0 horas foram contabilizadas e o status dele, que é recusada. Então eu vou voltar aqui no ticket. Como ele foi recusado, a etapa não avançou, ele vai estar no início ainda, o sistema calcula isso sozinho, né? Documento, então eu vou colocar de novo a mesma coisa e vou enviar de novo. Aí aqui eu vou voltar para o orientador novamente. E dessa vez, como o aluno já está atribuído a esse orientador, ele vai aparecer aqui na direita. Então você pode ver o aluno, o prontuário, o processo e o curso que ele está. O curso a gente colocou porque como pode ter vários cursos na área, é bom segmentar, né? Então aqui a mesma coisa, mesmo modal, e dessa vez eu vou aceitar. Eu vou até tirar a mensagem aqui, para ver que quando o orientador aceita, ele não precisa colocar uma mensagem obrigatoriamente. Então se eu aceitar sem mensagem, essa mensagem automática já é criada. Aí beleza, como é início de estágio do processo de equiparação, ele vai ter que escolher um perfil, né? Nesse caso, eu vou escolher obrigatório. Obrigatório quer dizer que as horas que o aluno trabalhar vão contabilizar no banco de dados dele, né? No banco de horas. E aqui, qual que vai ser a frequência dos relatórios desse estágio? Então, nesse caso, eu vou escolher mensal. Aceitando, tudo certo. Aí você pode ver que quando eu logar aqui com o aluno novamente, o aluno não vai ter ticket pendente, porque foi aceito, vai estar aqui ó, o encerrado aceita, um chequezinho. E se eu vir aqui, você pode ver que o aluno vai estar em dia e que faltam 30 dias para ele poder criar o próximo ticket, que isso tem a ver com a frequência que a gente selecionou lá, que é mensalmente, né? Então aguarde para enviar o próximo, e essa aqui é a data que ele vai poder enviar, que é daqui um mês, certo? Aí beleza, mas para a gente conseguir prosseguir com essa demonstração, não dá para esperar um mês, então a gente criou uma funcionalidadezinha no administrador, em que ele vai poder pular esse mês do ticket basicamente. Então você pode ver aqui que eu vou nos alunos, esperar carregar porque tem bastante. Aí eu vou pegar esse aluno teste, eu vou clicar nesse botãozinho aqui que a gente fez, que é justamente para fazer esse salto, né? Ele vai pular a data do ticket que ele criou em um mês para trás, para simular como se tivesse passado um mês. Aí você pode ver status alterada, do logout. Logando de novo, cadê? Aluno teste. Você pode ver que o ticket aqui a data de criação foi um mês para trás. Aí aqui a gente tem uma procedure rodando no background, que está sempre checando os estágios criados, né? E ela checa a cada minuto. Então aqui você pode ver que ela não checou ainda, porque está em dia ainda. Mas daqui um tempo, idealmente um minuto, ela vai checar e vai atualizar automaticamente o status desse estágio para ficar como sem ticket. Bom, então agora que o aluno está sem ticket, ele pode criar o seu novo ticket, né? Já passando do prazo de entrega. E aí, ele está na etapa de acompanhamento, ele vai escolher o documento correto para enviar. E assim que ele colocar os dias trabalhados, no caso aqui eu vou colocar 60 dias porque é o
o mínimo necessário para fazer o abate de horas, né, que é o quantos dias ele trabalhou multiplicado pela carga horária que ele colocou de estágio dele. E se eu colocar 60, no caso aqui, se for uma frequência mensal, ele teria que colocar no máximo 20, né? Mas como aqui é para agilizar o processo, vou colocar 60, então aqui fica aqui o ticket pendente. O orientador vai aparecer aqui para ele o ticket criado. Equiparação de projeto, dias trabalhados aqui em cima no cabeçalho vai ter os 60 dias. Ele pode ver o documento e tal. E no caso aqui eu vou aceitar, só para agilizar o processo. E assim que eu voltar para a parte do aluno, a gente pode ver os dados do orientador e que o estágio foi finalizado, né? Assim, a carga horária ela foi cumprida, justamente pelos 60 dias que eu coloquei. Tá? Tem também o saldo de ticket e outras informações. E agora o que ele precisa fazer é criar o ticket de finalização. Assim que ele chega na carga horária mínima necessária, ele pode criar o seu ticket de finalização. E aí é o mesmo processo, ele vai enviar como qualquer outro ticket, colocar o documento necessário daquela etapa, enviar para o orientador. Para o orientador vai aparecer aqui como já a etapa de finalização, quer dizer que ele já realizou, já cumpriu as horas necessárias. E assim que ele aceitar, se ele recusar, o aluno vai ter que enviar o ticket de finalização, né? Com os ajustes, mas no caso eu vou aceitar para o aluno finalmente finalizar. É assim que você aceita o ticket de finalização, na parte principal do aluno vai aparecer que ele tem um estágio concluído, né? Se ele quiser ver um preview dos tickets anteriores, ele consegue ver as horas contabilizadas em cada um dos tickets. Como eu coloquei 60 dias aqui, ele já contabilizou 360 horas. E se ele clicar para criar outro ticket, vai aparecer só os dados gerais do estágio dele, né? Então, basicamente, isso daqui é o fluxo principal da criação de estágio, né? Então, eu vou mostrar também um pouco de como que seria, que nesse caso aqui era a conta do professor de análise e desenvolvimento, né? Mas se eu for usar um professor, por exemplo, do curso de mecânica, que a gente já deixou alguns dados prontos, o curso de mecânica ele é bem interessante, porque ele tem são vários cursos, né? Na área de mecânica, perdão, ele tem vários cursos. Então os gráficos eles ficam bem mais interessantes de ser visualizados, né? Esse daqui, por exemplo, são os gráficos de orientador da parte de curso, né? Então primeiro a gente começa com todos os orientadores que pertencem à mesma área que ele, no caso aqui a área de mecânica, e se a gente colocar o mouse em cima, a gente consegue ver quantos estágios tem em andamento para cada um dos orientadores. Esse gráfico aqui ele é bom para, por exemplo, se você quiser transferir algum estágio, o orientador ele consegue ver qual que é o orientador daquela área que tem menos estágios em andamento, tem menos alunos ali e pode ser transferido o seu processo caso ele esteja sobrecarregado ou qualquer outro motivo. E aqui na segunda aba, estágios por curso, né? Então a gente também tem esse gráfico polar que pode ser filtrado, né? Se você quiser comparar só dois cursos e tal, né? Mas no caso aqui eu vou deixar todos e aí colocando o mouse em cima você consegue ver quantos estágios tem em cada um dos cursos. No caso aqui o curso de mecânica integrada ensino médio que tem mais e etc. E aqui a média das horas de estágio para cada curso. Então mesmo que o curso de mecânica integrada tenha mais estágios acontecendo, que já aconteceu, a média dele é basicamente a mesma que a de engenharia mecânica, que tem bem menos. Então aqui é só uma média de horas.
também tem essa página de estágios, que aqui é a página talvez mais importante para o professor orientador, que ele consegue ver todos os estágios que ele já fez. Então isso daqui é basicamente um histórico, né? Também ele consegue ver os estágios que ele está fazendo. Então, primeiro ele tem as informações iniciais do aluno, do curso, qual que é o processo que o aluno escolheu, a data que ele começou o estágio e o estado do estágio, né? Que a gente já está familiarizado. E se tem perfil obrigatório ou não obrigatório. Aí se ele quiser, por exemplo, filtrar, eu quero só esse aluno em específico. Aí eu posso colocar no filtro aqui, ó, 3388. É lógico que pode ser colocado o prontuário, pode ser colocado o nome do aluno, pode ser colocado o curso, por exemplo, eu quero só a gestão da produção industrial. Então, esse filtro aqui ajuda o professor a achar mais rápido o que ele precisa, né? Se ele precisar também responder o ticket de um aluno específico, ele pode colocar só o nome do aluno e aí ele já facilmente ele consegue ter acesso aos dados daquele aluno. Então, se ele se interessar em algum dos estágios, basta ele clicar e a primeira coisa que vai aparecer é a porcentagem das horas cumpridas daquele estágio. Nesse caso aqui, esse aluno ainda não cumpriu nenhuma hora de estágio, então aqui permanece em 0 e aparece o primeiro ticket do aluno, certo? Então, aqui foi recusado o primeiro ticket dele e o estágio foi encerrado. Se a gente pegar algum estágio que não foi encerrado, ele vai ter esses dois botões, tá? O primeiro botão é de transferir estágio, que é aquilo que eu mencionei que todos esses são os orientadores que pertencem à área de mecânica, então eles são do curso da área de mecânica. E se você estiver sobrecarregado, por algum motivo você quer transferir esse estágio para outro orientador porque ele pediu, basta ele clicar em transferir estágio, selecionar o orientador que ele quer, e aí ele vai perguntar se deseja transferir para esse orientador. Se ele clicar em sim desejo, o estágio vai ser transferido para o orientador. Outra opção também que ele tem é de encerrar o estágio. Então, por algum motivo, uma rescisão de contrato, algum aditamento, etc., ele pode encerrar esse processo de estágio antes da data prevista, né? Basta ele clicar aqui e o estágio vai ser alterado para encerrado, igual estão esses. E todos os estágios que estão encerrados ou fechados, eles não vão ter as opções desses botões, tá? Mas além disso, ele também tem uma lista dos tickets enviados. Então, se ele quiser consultar alguma coisa, por exemplo, ele tem dados como etapa, a data que foi criado o ticket, a data que o ticket foi fechado, o status, né, se ele foi aceito ou recusado, e as horas que foram adicionadas para cada um dos tickets. E ele também consegue ver os documentos enviados normalmente, né? Então, funciona como um histórico, basicamente. Meio demora um pouco, mas aqui o PDF está no S3, né? Da Amazon. E por fim, a gente tem a tela de perfil do orientador, que tem as mesmas funcionalidades do aluno, que é mudar o nome, prontuário, e-mail, mas além disso a gente tem também um gráfico sobre o estado dos estágios. Os estados dos estágios é aquilo que aparece na tela de estágios, que é essa parte aqui encerrado, em dia, sem resposta, sem ticket. Então a gente tem uma representação gráfica dele aqui, que o professor também pode filtrar aqui se ele desejar comparar apenas 2, 3, etc. Então, colocando o mouse em cima, você consegue ver o número absoluto. Então, sem ticket, a gente tem 2 estágios que estão nesse estado. Fechado tem 2, encerrados tem 5, atrasados tem 3 e etc. Né? Então, aqui o professor ele consegue ter uma visão geral dos estados dos estágios dele. Né? E também temos o gráfico de tickets respondidos. É mais ou menos um histórico também, em que o orientador ele tem o ano inteiro, o ano vigente ali, e ele consegue ver quantos tickets foram aceitos, quantos foram recusados também em números absolutos, só colocando o mouse em cima.
por mês, né? Então, por mês, do mês de setembro, no caso, essa conta aqui de orientador, ele aceitou 3 e recusou 2. No mês de outubro, ele aceitou 5 e recusou 1, e etc. Então, o orientador também consegue ter essas informações sobre ele mesmo, né? Sobre a conta dele, qual foi o mês que ele mais aceitou ticket, né? Então, se somar aqui, ó, 12 tickets aceitos com mais 5 recusados, já dá 16 tickets. 17, né? Perdão. Então, assim, esse gráfico é para também o professor ver qual foi o mês mais que demandou mais dele, né? Qual foi que demandou menos ou que teve menos demanda por aluno mesmo, né? E etc. Então, ele também pode filtrar, né? Ele quer comparar só os recusados, ele consegue. Se ele quiser comparar só os aceitos, também consegue. Então, esse gráfico também é dinâmico igual os outros. Então, basicamente é isso, né? Esse é um modo geralzão do nosso software, mostrando um pouco das features que tem do orientador, as features do aluno, como elas se conversam, algumas de um usuário administrador, como tudo se torna um grande processo no final, e alguns gráficos mostrando um pouco dos resultados e trazendo um pouco mais de informação para ajudar aí na tomada de decisão do setor de estágio responsável. Então, espero que vocês tenham gostado.